E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um tema que, se você entender como ele funciona, muito provavelmente você vai melhorar os seus resultados da sua carteira de investimentos. Então, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma estrutura que ela é composta sobre identificação, tempo e exposição. E se você entender como isso funciona e colocar em prática, muito provavelmente os resultados dos seus investimentos serão melhores. E para você conseguir compreender como que essa estrutura pode melhorar os seus resultados, você precisa compreender cada uma dessas partes das três que eu vou estar citando ao longo do vídeo. Porque todas elas têm uma interligação que, quando são executadas em conjunto, elas geram esse potencial positivo de resultado da carteira. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Quando você dá o like, o YouTube entende que o conteúdo tá bacana, que ele tá te ajudando e ele vai distribuir para mais pessoas. E com isso a gente vai conseguir impactar cada vez mais pessoas ao longo do tempo. Bora pro vídeo! Antes da gente trocar essa ideia sobre a estrutura, eu quero mostrar uma notícia para vocês para a gente conseguir visualizar o porquê da gente ter essa estrutura de identificação, tempo e exposição para a gente tomar uma melhor decisão de investimentos. Então aqui a gente está no Trade Map, é uma ótima ferramenta para, além de tu fazer uma pré-análise de investimento, a gente consegue visualizar algumas notícias do mercado aqui também. E aqui nós temos uma relação por setor das ações da Bolsa de Valores para a gente conseguir ver qual que foi o impacto negativo que elas tiveram ao longo desse período de fechamento dos últimos 3 anos. E para contextualizar essa estrutura que a gente vai trocar uma ideia, a gente vai olhar principalmente para as 5 primeiras e para as 5 últimas dessa relação. E quando a gente visualiza as 5 principais que tiveram uma grande desvalorização, a gente tem resseguradoras, transporte aéreo, serviços educacionais, eletrodomésticos, que a gente poderia puxar para varejo, e incorporações, que seria as ações de construção. Aqui, dessas 5, eu acredito que seria atrativo a gente isolar duas, a de resseguradoras e a de serviços educacionais, porque o nosso objetivo aqui com a estrutura que eu vou estar comentando com vocês é de pegar movimentos cíclicos de mercado e segmentos, setores que tenham potencial de valorização ou desvalorização maiores do que outros. Quando a gente visualiza a parte de resseguradoras, essa daqui a gente pode olhar ali que tem apenas uma única empresa. Foi uma questão de fraude contábil, uma coisa atípica que nem deveria acontecer, mas que aconteceu. E por ser atípico, a gente vai tirar da estrutura. E serviços educacionais, a gente também vai tirar por conta de um detalhe que é o seguinte: como houve o fechamento e eles tinham uma modalidade de serviços educacionais presenciais, isso atrapalhou demais a receita e os resultados dessas empresas desse setor. Então, a gente poderia considerar que também foi algo atípico, porque essa questão de fechamento, quase nenhuma das empresas acabava lidando com esse risco. Então, a gente poderia também isolar. A gente iria manter transporte aéreo, eletrodomésticos ou varejo e incorporações/construções. Ou seja, para quem já investe há um certo tempo ou estuda bastante esses conteúdos, sabe que empresas de aviação, varejo e construtoras, geralmente elas precisam de um grande investimento. A taxa de juros acaba impactando elas. Se a taxa de juros estiver muito elevada, acaba impactando os resultados dela, porque ela fica com uma despesa financeira muito grande sobre o resultado e daí ela pode fechar com uma baixa lucratividade ou até mesmo com prejuízo. E fora isso, geralmente tendem a ser empresas que têm margens de lucratividade reduzidas, ou até mesmo negativa. Então acabam sendo tidas pelo mercado como empresas de potencial de risco maior. E antes da gente ir para a parte final, que seria essa estrutura, que é a principal parte de todo esse vídeo, e agora a gente vai visualizar os 5 setores que tiveram uma desvalorização menor, o que a gente poderia entender como empresas mais conservadoras. E daí sim, a gente vai conseguir ir para a parte da estrutura para a gente conseguir ver essa questão de identificação, tempo e exposição, e tudo isso resultaria em um resultado melhor para sua carteira de investimentos. E quando a gente visualiza as ações que menos se desvalorizaram nesse período dos últimos 3 anos, a gente tem aqui telecomunicações, água e saneamento e serviços bancários. E para você que também já investe há um certo tempo e já tem essa interpretação de o que seriam setores mais conservadores, mais perenes, que tem ali aquela necessidade de utilização, como por exemplo telecomunicações, água e saneamento e serviços bancários, a gente conseguiu visualizar que até o momento, com base nessa relação, a gente conseguiu visualizar que realmente esses setores eles são mais resilientes, eles são mais conservadores e que do outro lado, como empresas de aviação, varejo e construção,
também acabou sendo correto na relação de desvalorização, potencial de risco e todas essas coisas. E agora que a gente já conseguiu entender que, dependendo do setor que você escolher investir, você pode ter um potencial de desvalorização maior do que outros, e que vão existir setores que são mais conservadores e mais resilientes, a gente consegue ir para a parte principal do vídeo, que seria essa estrutura de identificação, tempo e exposição. A parte da identificação é essa questão de você saber identificar a estabilidade de cada setor, porque daí sim você consegue ver, bom, serviços bancários, setor de água e saneamento e setor de telecomunicações, eles são setores mais estáveis, e setores de aviação, varejo e construção são setores mais instáveis. E a partir disso, a gente consegue ir para a parte do tempo. A parte do tempo você tem que entender a questão do potencial. Potencial de quê? Potencial de lucro ou de prejuízo que determinado setor pode te expor. Então ali a gente conseguiu visualizar que os setores de aviação, varejo e construção, eles têm um potencial de exposição a risco maior. E os setores de água e saneamento, telecomunicações e bancário, eles têm um potencial de exposição a risco menor. E com isso, até o momento, a gente consegue chegar na seguinte conclusão. E se um setor ele é mais estável, o potencial dele, tanto de prejuízo ou de lucratividade, ele vai ser menor. Por quê? Por conta dessa estabilidade que ele possui. E se o setor ele for muito instável, o potencial de gerar lucro ou prejuízo, ele vai ser maior. E por que a gente precisa entender isso? Porque a partir do momento que a gente identifica se um setor ele apresenta um potencial alto ou reduzido, tanto de lucratividade ou prejuízo, a partir daí a gente consegue controlar o pilar do tempo. Como assim, careca? Eu não tô entendendo nada essa questão do tempo. Bom, se a ação ela pode te expor a um potencial de lucro ou prejuízo, e as ações tendem a ser cíclicas por diversos motivos, às vezes motivos econômicos, como taxa de juros, inflação, às vezes o momento que a empresa está, então primeiro a gente identifica para entender o potencial que a gente está se expondo de relação de risco. Segundo, a gente vai para o tempo. Por quê? A gente quer fazer uma relação de risco-retorno atrativa. Então a gente não quer efetuar um investimento no tempo errado, porque às vezes você efetua um investimento em um momento que acha que é favorável para a empresa, porém pode estar no momento errado, no tempo errado. E daí esse investimento ele pode te gerar um potencial de prejuízo. Então é por isso que a gente precisa entender essa questão do tempo. Por quê? Se você puxar historicamente uma cotação de uma ação, você vai ver que ela é cíclica, ela vem para cima, vem para baixo, vem para cima e vem para baixo. Ou seja, você pode auferir lucros ou prejuízos a depender do tempo que você investir nela. E agora a gente vai para a última parte, que é a parte da exposição. Aí você vai falar assim, careca, mas esse negócio tá muito doido, eu não tô conseguindo entender. Então você vai olhar para o setor e entender se ele é estável ou instável. A partir daí você vai entender o potencial que ele te apresenta de risco. O tempo é para você saber o momento onde você investiria, porque daí você vai fazer uma relação de risco-retorno atrativa, que é o que todos nós buscamos. E essa parte da exposição é o seguinte. Você vai olhar para estabilidade e vai entender que o potencial, independente de lucro ou prejuízo, ele é menor, porque se a empresa for mais estável, o potencial aqui ele não vai ser tão grande. E aqui a parte da exposição entra por conta disso. Porque se você investe em uma ação mais estável, que o potencial dela, independente de positivo ou negativo, ele não é tanto, a sua exposição ela consegue ser maior. E se você investe em um setor instável, o potencial de positivo ou negativo aqui é maior, então a sua exposição precisa ser menor. Por quê? Para fazer uma relação de risco-retorno atrativa para os seus investimentos. Então, só para a gente fazer um resumidão, pensa da seguinte forma. A estabilidade. Ela tem estabilidade esse setor? Então ela tem uma maior estabilidade, é um mais para ela. Se ela tem um mais de maior estabilidade, o potencial dela, tanto de valorização ou desvalorização, o potencial de oscilação dela vai ser menor. Então aqui a gente vai ter um mais de estabilidade e um menos de potencial. Logo, a minha exposição, ela pode ser um mais também, porque se ela não apresenta tanto risco para mim, eu consigo me expor em uma maior quantidade. E quando a gente olha para estabilidade e vê que a estabilidade dela é menor, ou seja, em vez de mais, aqui seria um menos, o potencial dela de valorização ou desvalorização vai tender a ser maior. Então, uma estabilidade menor, um potencial maior, uma exposição tem que ser menor. Por quê? Porque a relação risco-retorno precisa ficar equilibrada e balanceada.
A pegada desse vídeo era essa, eu espero que você tenha conseguido compreender essa linha de raciocínio, porque daí sim você vai melhorar os seus resultados, porque você vai entender aonde você vai estar entrando, você vai saber o momento certo de entrar e a quantidade correta de se expor para fazer a relação de risco-retorno mais interessante para sua carteira. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera pro canal crescer, dá essa força aí pra gente. Valeu, meus queridos, e abraço!